Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito da mente de Cristo, como que nós podemos cultivar a mente de Cristo. Nós estamos sendo gerados pelo Espírito Santo de Deus, formados, trabalhados à imagem e semelhança de Jesus. Então, a importância da gente considerar termos, então, esta mente poderosa, a mente mais poderosa dessa terra, que é a mente de Cristo. E hoje nós vamos ver, então, a terceira característica de uma mente semelhante à mente de Cristo, que é a humildade. Paulo, ele apresenta algo para nós lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que nos diz assim: não façais nada por contenda ou por vanglória, mas com humildade considere os outros superiores a si mesmo. Uma mente humilde considera os outros superiores a si mesmo. Isto é ter uma mente humilde. A nossa mente, ela deve ser humilde. Porque a humildade na mente é uma perspectiva correta de meu lugar sob a grandeza de Deus. A humildade na mente é ter uma perspectiva correta de meu lugar sob a grandeza de Deus. Não se pode ser humilde se não se é despretensioso. A humildade segue a despretensão. E o que significa, então, a despretensão? A despretensão é um estado da nossa mente. Tem o significado de ser modesto, humilde, singelo, natural, franco, sincero e simples. Então, a despretensão é um estado da nossa mente e é revelado através de nós termos uma mente humilde. Então, a humildade se refere a uma relação com Deus e com as demais pessoas. O que seria, então, contrário à humildade, à mente humilde? Seria a altivez, o orgulho e a arrogância. A humildade, então, é um traço de caráter que deve ser cultivado. O Espírito Santo, com certeza, no meio das circunstâncias que você vive hoje, está trabalhando para que você tenha uma mente humilde. Então, a humildade está ligada ao nosso relacionamento com Deus e com as demais pessoas, porque há brigas, dissensões e guerras entre nós por causa do orgulho. Porque aonde há uma mente humilde que considera os outros superiores a si mesmo, não haverá briga e nem haverá dissensão. Então, os membros do corpo de Cristo aprendem a submeter-se uns aos outros mediante a humildade. A humildade não é um estado do coração. A humildade é um estado da nossa mente. Então, nós poderemos sim cultivar a humildade ao nos concentrarmos em uma genuína apreciação da pessoa de Deus. Se humildade é ter a perspectiva correta do nosso lugar sob, quer dizer, embaixo da grandeza de Deus, então uma pessoa humilde tem que entender isso. A mente humilde, ela é totalmente dependente de Deus, do seu amor, da sua graça e também da sua misericórdia. Por isso ela se submete inteiramente ao seu senhorio, e este é o ponto de partida. A humildade deve estar em primeiro lugar para se ter uma perspectiva correta. Só os humildes se submetem a Deus, os orgulhosos não. Por isso a palavra de Deus diz que Deus é atraído pelos humildes, mas ele, então, rechaça os orgulhosos.
Jesus, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3, ele diz quem são os bem-aventurados. Então, as bem-aventuranças, elas começam com um primeiro princípio, que é o princípio da humildade. Então, ele diz, bem-aventurado ou felizes, bem-sucedidos serão os humildes de coração, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque a humildade é aquele que se submete ao senhorio de Jesus, que reconhece a grandeza de Deus e que ele está então, submisso ao senhorio deste grande e poderoso Deus. Na Bíblia, aqueles que se encontraram com Deus quase sempre sentiram, em primeiro lugar, um terror, um temor diante de Deus. Um temor quer dizer reverência, respeito, um respeito piedoso, quer dizer, devoto, e não um temor carnal. Os que se encontram verdadeiramente com Deus conheciam a necessidade da humildade. Não pode se chegar diante de Deus como um orgulhoso, um arrogante. Nós precisamos chegar diante de Deus com humildade, sabendo quem é Deus e quem somos nós. Então, de imediato, essas pessoas reconheciam a enorme diferença que havia entre Deus e eles mesmos. Um melhor entendimento, então, da grandeza de Deus nos levará a ter uma melhor compreensão até a respeito de nós mesmos. O cristão que realmente é humilde tem a segurança de entender a sua submissão, a sua posição sob a grandeza de Deus. Então, sendo o quê? Submisso a Deus. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos exercitar a nossa mente. Exercite a sua mente a assumir uma posição de humildade diante da grandeza de Deus e, como nós aprendemos, considere sempre os outros superior a si. É este o exercício para cultivarmos uma mente humilde. Então, quanto mais nós considerarmos a grandeza de Deus em nossa mente e em nosso coração, mais humildes nós nos tornaremos. A importância de reconhecermos que a humildade é estar numa perspectiva correta sob a grandeza de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que você possa exercitar a sua mente, reconhecendo a grandeza de Deus e a sua posição diante dele. Em relação aos outros, como diz a palavra, sempre considere os outros superior a você mesmo. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a costa da manhã.